continua falando de saúde e hoje a gente vai falar de memória com o Dr. Aníbal, que é médico neurologista. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais, doutor. Boa tarde, Flávia. Obrigado Boa pelo tarde. convite. Quando a gente fala de memória, né, o que é a memória e como que ela funciona, para a gente entender bem? Bem, explicando assim de uma forma bem simples, né, a memória ela é um processo cerebral, né, a nossa memória toda está dentro do cérebro e essa memória ela envolve vários aspectos assim da saúde das pessoas, né, tanto a saúde física quanto o lado emocional, psicológico das pessoas. Então, assim, a nossa memória é um processo muito complexo, assim, que uma definição que eu gosto muito da memória é que ela é a nossa vida, né? Sem a nossa memória, sem a nossa lembrança, não deixa de ser o que nós somos, na verdade. Claro, muita gente vai questionar se o coração é importante, os rins, o fígado, o cérebro como um todo, mas se eu separar bem para pensar, a nossa vida é a nossa memória. E isso a gente vê, talvez uma das doenças mais terríveis, mais tristes da memória, que é o mal de Alzheimer, né? A gente vê realmente os familiares, o quanto eles sofrem por aquela pessoa, aquele ente querido que não tem mais a memória e realmente vê assim, poxa, é muito pouco do que era o meu pai, a minha mãe, o meu avô e uma avó. Então, a nossa memória é uma coisa das mais importantes. E quando a gente fala em tipos de memórias, que tipos são? Então, assim, a gente tem muitas as memórias nossas da fala, a memória que a gente utiliza no nosso dia a dia, as memórias mais antigas, né? A nossa memória para hábitos do dia a dia, que muitas vezes a gente acaba fazendo, memórias que são aprendidas e que muitas vezes são difíceis de esquecer, como um ato de abotoar uma camisa, riscar um fósforo, são memórias muito profundas no cérebro. E já outras memórias, elas são memórias que são utilizadas, né? Por exemplo, nós agendamos aqui essa data de hoje, mas provavelmente não vai ser uma memória que vai ficar guardada durante muito tempo. Então, são memórias do dia a dia que a gente fala, as working memories, são as memórias de trabalho. Então, já outras memórias, por exemplo, o que eu estudei, né, coisas que a gente sabe, elas se mantêm durante muito mais tempo de uma forma mais complexa. No dia a dia, a gente acaba falando, nossa, minha memória está péssima, esqueci onde coloquei a chave do carro, esqueci onde guardei tal coisa. Isso é normal? Quando que a gente consegue saber até que ponto é normal perder essas memórias mais curtinhas, assim? A memória, como nós falamos, assim, além de ser uma coisa, né, o quanto complexa que é a nossa vida, ela também envolve uma série de análises dela, também da memória, ela é muito complexa. O estresse do dia a dia, o estresse, a correria do dia a dia que a gente fala, né? Poxa, eu preciso fazer uma série de coisas hoje, essa correria atrapalha a memória. O estresse mesmo, seja ela doença, como a depressão, a ansiedade, atrapalha a memória. Mas, assim, a gente trabalha muito do ponto de vista médico, neurológico, quando a pessoa começa a ter dificuldades muito severas de memória, de esquecer nomes, isso já pode caracterizar uma doença, né? E esse é um fato muito importante, a gente fazer uma análise de por que essa pessoa está tendo essa perda de memória, muitas vezes com uma base médica. Um medicamento que ela está usando, eu uso tal medicamento e acho que é natural, ou um medicamento que foi prescrito para ela por um profissional, e a gente fala, poxa, esse remédio, essa medicação pode estar atrapalhando a tua memória. Algumas outras doenças também podem estar prejudicando a memória, uma delas a diabetes, que é uma doença que seguramente atrapalha muito o cérebro das pessoas e afeta a memória, as doenças da tireoide, uma série de outras doenças. Mas eu destacaria assim, o sedentarismo, a falta de atividade física. Esse é muito comprovado pela ciência assim, que as pessoas que não realizam atividade física, elas têm um desempenho de memória pior do que as pessoas que desenvolvem atividades físicas regulares. Com a idade, é considerado normal a gente ir perdendo um pouco de memória, mesmo que a gente não tenha nenhuma dessas doenças que o doutor citou? É normal. A gente tem o envelhecimento, acho que como todo o corpo, né? O envelhecimento do cérebro, o envelhecimento da pele, envelhecimento das articulações. O cérebro e a memória também envelhecem. E a memória também, como fazendo parte desse processo, ela também acaba tendo uma queda nessa memória. Mas assim, você precisa ter um bom discernimento assim, do que é o envelhecimento normal do cérebro, uma perda normal da memória, e do que é uma pessoa que acaba tendo uma memória, uma queda, um idoso ou de meia idade, tem uma queda muito acentuada de memória. Aí realmente precisa de uma análise
mais profunda dessa perda de memória. E a gente pode fazer alguma coisa para preservar a nossa memória, para ativar nosso cérebro? De novo, como é uma coisa muito complexa, uma série de coisas são comprovadas que podem afetar a memória, uma série de coisas que não tem muita comprovação científica. Mas, assim, eu destacaria atividade física, essa análise médica de medicações, de exames laboratoriais, o famoso check-up médico, para você checar a tua saúde. Algumas atividades mentais, elas não deixam de ter uma grande importância. Você se manter com a mente ativa, né? Isso não dá dúvida, não tem dúvidas também. Pessoas, às vezes, que têm uma vida ativa, mental, trabalho, e de repente se aposentam e deixam de fazer essas atividades mentais, também tem um prejuízo. Então, manter a cabeça em atividade é muito importante, além da parte física também. Muito obrigada pelas informações, doutor. Obrigado. Até a próxima conversa. Até a próxima.